Uau! Esta história épica da Bíblia teve tantos altos e baixos, mas Deus continua a cumprir seu propósito para toda a humanidade. Ele faz isso no seu próprio tempo e do seu próprio jeito. À medida que continuamos a aprender sobre a vida de José, chegamos a um momento decisivo nesta magnífica história. Deus havia dito a Abraão, bisavô de José, em Gênesis 15, que multiplicaria seus descendentes e os tornaria uma bênção para muitas nações. Ele também lhe disse que seus descendentes seriam escravos em uma terra que não era a deles e seriam maltratados. Esse sonho do Faraó coloca em movimento o cumprimento dessa palavra profética. À medida que os sonhos do Faraó se desenrolam em Gênesis 41, o tempo, a soberania e a fidelidade de Deus se manifestam de forma maravilhosa. Após 2 anos inteiros na prisão, José é subitamente chamado para interpretar os sonhos do Faraó, uma tarefa que desconcerta todos os sábios e magos do Egito. É um momento crucial que não apenas mudará o curso da vida de José, mas também o destino de nações. E ainda assim, mesmo nesse momento de elevação, José permanece firme em sua humildade e devoção a Deus. Quando o Faraó pergunta se ele pode interpretar os sonhos, a resposta de José é: eu não posso fazê-lo, mas Deus dará ao Faraó a resposta que deseja. Mais uma vez, vemos o compromisso inabalável de José em direcionar os outros para a verdadeira fonte de sabedoria e poder. Enquanto José interpreta os sonhos, ele revela os anos vindouros de abundância e fome e o desdobramento do plano soberano de Deus. Os 7 anos de abundância fornecerão os recursos necessários para sobreviver aos 7 anos de escassez. Mas mais do que isso, eles posicionarão José como um instrumento da provisão e proteção de Deus, não apenas para o Egito, mas também para a sua própria família e para o futuro de Israel. É um lembrete impressionante de que o tempo de Deus é sempre perfeito. Ele nunca se atrasa, nunca é pego de surpresa, nunca precisa se apressar para se adaptar às circunstâncias em mudança. José teve que esperar 2 longos anos por este momento, mas essa espera não foi em vão. Deus estava preparando-o, refinando seu caráter e orquestrando os eventos para cumprir seus propósitos no momento certo. E quando esse tempo determinado chega, a elevação é dramática. Em um único dia, José passa de prisioneiro a primeiro-ministro, do calabouço ao palácio. Faraó reconheceu o Espírito de Deus em José e lhe confiou autoridade sobre toda a terra do Egito. É uma imagem impressionante de como Deus pode exaltar os humildes e até usar os capítulos mais dolorosos de nossas histórias para a sua glória e para o bem de seu povo. Esse tema de esperar pelo tempo perfeito de Deus ressoa ao longo das Escrituras e da história da igreja. Mais tarde na Bíblia, chegamos à igreja primitiva no livro de Atos, reunida em um aposento superior, esperando pelo prometido Espírito Santo. Por 10 dias eles oraram e esperaram, incertos sobre o que viria a seguir, mas comprometidos a obedecer a Jesus e sua ordem de permanecer em Jerusalém. E então, no Pentecostes, a resposta veio em um vento impetuoso e línguas de fogo. O Espírito Santo desceu sobre os discípulos, capacitando-os a pregar o Evangelho com ousadia e dando origem à igreja, que levaria a mensagem de Jesus até os confins da terra. E quem foi o porta-voz naquele dia? Ninguém menos que Pedro, o discípulo que havia negado Jesus 3 vezes. Agora ele está de pé, proclamando a ressurreição para milhares. Os discípulos esperando em Deus, o tempo de Deus não era passivo, mas uma postura ativa de fé e obediência.
Como vemos com José e a igreja primitiva, esperar é frequentemente o cadinho no qual Deus forja nosso caráter e nos prepara para a tarefa à frente. É na espera que aprendemos a depender dele, a confiar em sua soberania e a nos apoiar em sua força. Então, onde você se encontra hoje? Você está em uma estação de espera, se perguntando quando e como Deus agirá em seu favor. Lembre-se de José. Continue caminhando com humildade e seja fiel ao que Deus colocou em suas mãos. Confie que Ele está agindo mesmo quando você não pode ver, tecendo os fios da sua história em uma vida abundante. E quando o tempo determinado chegar, quando o plano soberano de Deus se cruzar com sua obediência fiel, esteja pronto para entrar no novo capítulo que Ele preparou para você. Como José, você pode ser subitamente elevado, posicionado para uma influência e um impacto que nunca imaginou. Mas lembre-se, não se trata da sua glória, mas da dele. Dela, continue apontando os outros para a verdadeira fonte de sabedoria e força, mantendo seus olhos fixos naquele que escreve uma história muito maior que a sua. Enquanto você navega pelas reviravoltas da sua vida, mantenha-se firme. Sim, mantenha-se firme na verdade de que nosso Deus está sempre agindo, sempre no tempo certo e fiel para cumprir seus propósitos. Que possamos esperar por Ele com corações cheios de expectativa, confiando que aquele que nos chamou é fiel para completar a boa obra que Ele começou. E, assim como José, seja um testemunho de sua graça soberana e amor inabalável. Traga outros para a grandiosa história de redenção que Ele está escrevendo para toda a eternidade.